Salve os irmãos, Pai do Senhor Jesus. A presença do Senhor é gostosa. Glória a Deus. Que Deus tenha uma palavra para os nossos corações esta noite. Seu coração está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Você já adorou nessa noite? Você já entregou toda a honra que você pode entregar a Ele? Toda a glória. Quando eu senti a presença de Deus ali, eu voltei para o meu lugar, eu só me perguntava: Senhor, nós somos dignos de entregar a Ti toda a honra e toda a glória. Porque sabemos que o Senhor é digno de receber, mas nós somos dignos de estar aos Teus pés nessa noite. Não somos, mas por Cristo Jesus, Deus tem glória para receber nessa noite. Por Cristo Jesus, Deus tem glória para mandar para os nossos corações nessa noite, como já tem mandado. E tem uma palavra para nos ensinar, para nos transformar. Quem trouxe a Bíblia aí? Amém. Abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia, Jesus. Hoje é culto de quê, irmãos? De quê? Glória. Eu me fiz essa pergunta orando ao Senhor: Senhor, para que serve o culto de missão? E eu pensei comigo mesmo, e eu cheguei na conclusão que serve para, de suma importância, nos lembrar de que nós somos missionários. Não aquele que foi enviado, não somente ele. Não somente a instituição missionária, ou aquele que está lá agora no campo. Vitória, os irmãos do Peru vão saber ainda muito mais do que eu. Não somente eles, mas todos nós. Isso não é clichê, isso não deve ser da boca para fora, não. Eu quero ter a missão nessa noite de nos lembrar que Deus faz missões através de pequenos atos. Que Deus faz a sua obra e conquista almas e ganha almas através de mim e de você. Pessoas comuns. Mas como já foi dito pelo Maicon e a Gabriela também orou, nós que exalamos o perfume de Cristo. Nós que resplandecemos no espelho a glória de Deus, a imagem de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês essa passagem para nós começarmos, e ela vai ser também o guia de toda a mensagem. Atos 9, a partir do versículo de número 35. Sei que puder ler no telão para a gente acompanhar uma mesma tradução, será bom. Diz assim, vamos ler até o versículo de número 42. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dóricas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isso notório por toda Jope.
e muitos creram no Senhor. Podem se sentar, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, como eu estava falando, Deus nos salvou. Quem que foi salvo por Cristo? Deus nos salvou de uma forma maravilhosa. Nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, o reino da luz. Aleluia. E Ele nos deu o Espírito Santo, nos deu um novo coração, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne no lugar. Quem lembra dessa transformação que nós passamos? Aleluia. Deus nos fez nova criatura em Cristo, sendo que nós morremos junto com Ele na cruz e ressuscitamos com Cristo para novidade de vida, diz em Romanos. Ou seja, nós nascemos de novo para viver uma vida nova, diferente. Esta é a obra que o Espírito Santo faz. Lá em Efésios capítulo 2 vai dizer que estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós revivemos juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o texto continua dizendo: nós somos feituras suas, criados para as boas obras. Interessante que o texto começa dizendo que nós estávamos pecados e fomos salvos, mas no versículo 10 diz que nós somos feituras de Deus, criaturas de Deus, feitos para as boas obras. Ou seja, o propósito final da salvação não é apenas ser salvo, não, mas quando salvo agora, fazemos missões. Quando salvos agora, fazemos boas obras. Como salvos agora, fazemos o bem a todos, sem olhar a quem. Como salvos agora, distribuímos o amor de Cristo pelo mundo. Jesus olhou e disse em Mateus 6: ei, que resplandeçam, discípulos, as vossas boas obras diante de todos os homens, para que todos olhem para vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que diante de vós hajam boas obras, hajam boas atitudes, que resplandeçam em vocês isso, porque isso leva glória ao Pai. Ei, missões, Jesus não falou que é coisa de missionário. Missões, ganhar almas, Carol, não é coisa do pastor Victor, da pastora Mari, da Carol, dos evangelistas e diáconos aqui, dos presbíteros. Não! Muitas vezes colocamos nas mãos dos pregadores, dos professores, a responsabilidade da igreja crescer, a responsabilidade das almas virem para a igreja, a responsabilidade do crescimento da igreja. Mas o Senhor quer trazer esta noite uma pregação de responsabilidade para toda a igreja. Todos nós, eu e vocês, somos responsáveis por fazer a igreja crescer. Glória a Deus. Sem esperar por títulos, sem esperar por consagração, sem esperar por unção de homem, não. Olha o que o versículo 36 fala. Havia em Jope uma pastora? Havia em Jope uma missionária? Uma apóstola? Uma presbítera? A Bíblia para toda a narrativa de Atos para dizer que havia em Jope uma discípula. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Discípula remete àquela que imita o Mestre, aquela que imita o Cristo, aquela que é verdadeira, aquela que segue as palavras que Cristo deixou, aquela que honra o nome de ser filha de Deus, cristã, discípula de Cristo. Aleluia. Ela não tinha cargo, ela não tinha lugar alto, não. Era apenas uma mulher comum, uma discípula, alguém que foi alcançado por Deus, alguém que foi salva. Mas a Bíblia tem que falar dela. Por quê?
boas obras e esmolas que fazia. Oh, meus irmãos, parem para pensar um pouco. A Bíblia começa a dizer sobre essa mulher: ela era discípula, cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então ela fica doente e morre. Só que muitos ficam doentes e morrem. Todos vão morrer um dia, sim ou não? O texto poderia continuar normal. O texto poderia avançar. Aquela mulher, uma boa mulher, morreu e ficou tudo bem. Mas não. A Bíblia mostra que aquela mulher não poderia ficar morta. A Bíblia me revela que aquela mulher não poderia acabar ali, porque ela era importante para a sua sociedade, ela era importante para o reino de Deus, ela era importante para a igreja, porque mesmo não sendo uma mulher que tinha cargo, que tinha fama, ela fazia aquilo que ela tinha que fazer, ela tinha boas obras com ela. Aleluia. Aleluia. O texto vai dizer que mesmo ela estando doente, depois morrendo, homens são enviados para Pedro. Pedro está na cidade ao lado. Pedro, vão lá, chamem ele. Por quê? Porque uma mulher de Deus acaba de morrer. Uma pessoa comum iria apenas para o funeral, o enterro. Mas Tabita não. Ela não. Eles vão chamar Pedro. Quando Pedro volta, ele chega na ocasião. Eu imagino Pedro, irmãos, vamos usar um pouco a imaginação. Eu imagino Pedro chegando na cena em Jope. Ele já foi buscado, ele já veio, acompanhou os varões, chegou, está acontecendo um funeral. Tabita está lá no quarto alto, mas quando ele chega, provavelmente ele encontra dificuldade para entrar. Quando ele chega, provavelmente ele encontra um lugar cheio. Ali está tendo uma comoção gigante na cidade, uma cidade importante, uma cidade portuária, uma cidade grande, mas a cidade parou porque uma mulher de Deus acaba de morrer. E quando ele chega, tem dificuldade para entrar, uma multidão. E quando ele entra, ele encontra muitas mulheres chorando. E aquelas mulheres eram viúvas. E aquelas viúvas estavam com suas mãos ocupadas. E a ocupação das mãos daquela viúva eram as obras feitas por Tabita, por Dorcas. Ali havia túnicas. E as viúvas choravam e mostravam: Pedro, foi ela que fez pra gente, Pedro. Foi ela que cuidou da gente, Pedro. Foi ela que se colocou na posição, Pedro. Porque as viúvas eram o povo, eram as mulheres que mais precisavam de ajuda. Não tinha aposentadoria, não tinha assistência social. Quando seus maridos morriam, agora elas ficavam desamparadas. Muitas delas não tinham filhos. Então Dorcas vendo a situação, então Dorcas vendo o problema, então Dorcas vendo a situação se coloca na posição. E a Bíblia diz que ela costura das próprias mãos túnicas e veste todas aquelas mulheres necessitadas. Ela não estava dando apenas roupas, ela estava dando dignidade, ela estava dando cuidado, ela estava ofertando amor, ela estava ofertando boas obras, ela estava usando aquilo que ela tinha nas mãos. Deixa eu te perguntar, com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, o que você tem feito com isso? O que você tem costurado? Quem você tem vestido? Quem você tem acolhido? Quem você tem ajudado? Quem você tem colocado no seu caminho para praticar as boas obras? Aleluia. Quem pediu para ela fazer aquilo? Quem colocou ela nesse cargo? Quem ungiu ela? Quem ungiu Tabita? Quem a chamou para isso? Quem a designou? Ninguém, mas ela se prontificou, irmão. O que você está esperando? Alguns estão esperando cargos para fazer, e Deus está dizendo: primeiro vem o chamado, depois a unção. Primeiro vem o propósito do coração e depois o cargo. Primeiro vem aquilo que faz o coração bater forte, depois vem a posição. É tempo de fazer com o que você tem, é tempo de colocar em prática o que Deus te deu, é tempo de agir, é tempo de trabalhar, porque ninguém chegará naquele dia e ficará com as mãos fechadas. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava orando em casa esses dias. E
Deus parece que me falava uma frase muito forte. Ele falava: Gabriel, naquele dia ninguém vai permanecer com as mãos fechadas. Ninguém. Aleluia. Naquele grande dia ninguém vai permanecer com as mãos fechadas. Por quê, Gabriel? A todos eu direi: o que tu tens em tuas mãos, abre as mãos. A todos, não aos pastores somente, não aos missionários, não aos presbíteros, não, a todos. Naquele grande dia, diante do trono branco, diante daquele que arde em fogo, estaremos, pois, diante dele, não com as mãos fechadas, mas a todos terão que dizer: abre as mãos e mostra-me as tuas obras. É sobre o ordinário, irmãos. Ela é uma mulher do ordinário. Quem colocou ela para fazer isso? O que é o ordinário? É o dia comum. Muitas vezes estamos preocupados em chegar e fazer no congresso. Estamos preocupados com a cruzada evangelística. Estamos preocupados, Gabriela, muitas vezes em esperar as grandes instituições, os avivas. Estamos preocupados em pessoas fazerem grandes movimentos, enquanto a Bíblia está mostrando através de Tabita que comoveu uma cidade inteira, que o avivamento começa no dia comum, na segunda-feira, no abraço inesperado, na cesta básica entregue, na palavra de ânimo, na ajuda, irmãos, no amor. O ordinário significa aquilo que não é extraordinário, aquilo que é simples, aquilo que é comum. É no dia a dia que se revela a essência do verdadeiro cristão. Ninguém pediu para ela fazer. Ela não esperou o avivamento chegar. Ela não esperou os discípulos conhecer ela. Ela não esperou Pedro, João reconhecer. Não. Ela pegou sua linha, sua postura, irmão. Você precisa entender isso. Naquela época, uma túnica valia muito mais do que hoje. Era tudo feito à mão. Nós temos costureiras aqui na igreja. Era tudo feito à mão. Não tinha máquina, não tinha nada industrial. Se levava semanas até meses para fazer uma túnica. Custava meses de trabalho. Um pobre só tinha uma túnica, no máximo duas. Aquele que era muito pobre, desamparado, como uma viúva, um órfão, sua túnica eram sempre rasgadas e sujas, porque não tinham opções. E mesmo assim aquela mulher se colocou: não vou dar qualquer coisa não. Se eu posso dar, eu vou entregar o melhor. Eu vou vestir todas essas viúvas da cidade. Ninguém vai ficar desamparada. Ninguém pediu para eu fazer, mas meu coração bate o amor de Cristo, pois a palavra diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Eu tenho amor porque Ele me amou primeiro. Eu vou cuidar, eu vou ajudar, eu vou levantar, eu vou dar dignidade, eu vou fazer a minha parte. Que mulher de valor, que mulher empoderada, que mulher virtuosa, que mulher digna de ser citada nas Escrituras. Aleluia. O seu funeral parou a cidade, irmãos, porque ela era uma mulher do cotidiano, uma mulher do simples, irmãos. Irmãos, imagina comigo. Em atitudes pequenas, irmãos. Jesus falou assim, vocês serão conhecidos por amar uns aos outros. Aleluia. Daí saberão que vocês são meus discípulos. Vocês serão conhecidos como meus discípulos por amarem uns aos outros. E nós, às vezes, eu acho que a gente perdeu o verdadeiro significado do amor. Eu acho. Devido às músicas mundanas. Irmãos, isso é missões. Você está na rua e você vê seu vizinho com mais idade passando com muitas sacolas nas mãos. Você percebe que está pesado. Ele não pediu sua ajuda, mas você chega e diz: posso te ajudar a carregar um pouco esse peso?
realizava as suas tarefas, mas percebe que o seu colega está com dificuldade, está muito atarefado. O seu chefe nem pediu para você ajudar ele não pediu. Mas você chega e fala: ei, já terminei meu trabalho, eu posso te ajudar a finalizar. Essas coisas mexem com o coração. Ele vai olhar para você e falar: ele é diferente dos outros, ela é diferente das outras. Ou então no seu trabalho ou escola, você percebe que tem alguém mais tímido, que tem dificuldade de se enturmar, sempre senta sozinho. Você chega do nada, senta ali, pede licença e diz: posso ficar um pouco com você hoje? Como é que está as coisas? Como é que está o trabalho? Como é que está? Ou então você percebe alguém triste, cabisbaixo, com dificuldade no trabalho, e você chega e pergunta: o que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma forma? Isso é missões. Muitas vezes não vai nem precisar falar assim, ó, aceita Jesus, porque a pessoa vai dizer: eu quero que você tenha. Glória a Deus. Porque a pessoa vai falar: como o Michael fez a introdução para mim. Vão olhar e vão dizer: que paz é essa que você carrega? Me explica. Da onde vem isso? Que alegria é essa que você tem? Até nos momentos difíceis, você tem uma alegria que eu não entendo, eu não consigo, eu não tenho isso. Me fala o que é a tua alegria. Glória a Deus. Vou chegar e vou dizer para você como é que você consegue ser esse funcionário exemplar, como é que você consegue fazer tudo com dedicação. Você não mente aqui pro patrão, você não entrega atestado falso, você trabalha certinho. Como você consegue crescer? Você tem um brilho, você tem uma luz, você tem um perfume. Aí, meu irmão, é a entrada onde você diz: a minha alegria tem nome, é Jesus. Ele diz: aleluia, alegrai-vos em mim, tenho de bom ânimo, porque ele venceu, eu também vou vencer. A minha paz é a paz que o mundo não pode dar, o mundo não pode me entregar não, porque não tem. Mas Jesus disse: eu vos deixo a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá, eu dou diferente. Deixo sobre ele o meu jugo, eu aprendo nele que é manso e humilde de coração. Nele eu encontro descanso para minha alma. Ali entra missões, ali entra amor, ali você ganha almas, irmãos. Você é um missionário, você é o Cristo que o mundo vê. Trabalha, canto, raio, mandarai. Vive, canto, raio, mandarai. A sua firmeza é o Cristo que o mundo vê. A sua paz é o Cristo que o mundo vê. O seu amor é o amor de Cristo. A sua alegria deve ser a alegria de Cristo. O seu comportamento, o comportamento de Cristo. A sua ajuda, o seu braço amigo, o seu sorriso, o seu abraço são o abraço que o mundo vê. Você é o Cristo que o mundo vê. Ela era uma discípula. Naquela época os discípulos começaram a ser chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos, cristozinhos, aqueles que se parecem com Cristo. Aleluia. Oh, meus irmãos, você entende isso? Que por causa de Tabita o nome do Senhor era glorificado. E por causa de Tabita almas vinham ao Senhor, viúvas vinham ao Senhor, pessoas necessitadas vinham ao Senhor. A igreja é a glória de Cristo resplandecendo no espelho, refletimos essa glória de glória em glória. Eu e você, meus irmãos, em pequenas atitudes, em pequenas escolhas, em pequenas ajudas. Oh, meu Deus, que o Espírito Santo venha nos convencer disso nessa noite. Glória a Deus. Quem você pode ajudar? Como você pode servir mais? Aleluia. Oh, meus irmãos, eu acabei de falar que eram semanas para fazer uma túnica, meses. Era um trabalho ferrenho.
aquela mulher estava entregando a sua vida, aquela mulher estava entregando a sua energia, ela adoeceu e morreu, ela deu a sua saúde, ela deu o seu fôlego, ela deu as suas mãos, aquilo que ela tinha de melhor, irmão. Isso é sobre entrega, isso é sobre doação, isso é sobre servir, isso é sobre ser cristão, isso é sobre ser discípulo. Pedro chegou naquele funeral, eu imaginei ele pasmado: o que está acontecendo nessa cidade? O que aconteceu? Uma mulher morreu. Por que vocês estão chorando? Porque foi ela que fez tudo isso pra gente. Era uma mulher rica em boas obras, era uma mulher rica em esmola, rica diante de Deus. Havia uma multidão naquela casa. Eu imagino Pedro olhando para o céu e dizendo: essa mulher não pode permanecer morta, Pai. Saiam todos, saiam todos. Tabita, levanta-te, o mundo precisa de você, Tabita. O mundo precisa de mim, o mundo precisa de você, precisa das tuas mãos, precisa dos teus pés, da tua boca, do teu trabalho, da tua doação, das tuas esmolas, da tua atitude missionária, você. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não se esconda. É com você mesmo que Deus está falando, irmãos. Porque isso é matemático. Eu fico pensando às vezes. Estamos aqui em 50 aulas mais ou menos, talvez um pouco mais. E a minha oração enquanto a Gabriela orava por mim é: Senhor, por que não possa sair daqui nessa noite 50 missionários, ó Pai? Aleluia. Por que não, Pai? Senhor, por favor, por que não possa sair daqui 50 pessoas espalhando amor na segunda-feira, Pai? Por que não possa sair daqui 50 pessoas que doam? Senhor Deus, se não puder doar muito, que seja pouco, mas o seu pouco pode mudar o dia de alguém, pode mudar a semana de alguém, pode mudar a vida de alguém. Glória a Deus. É uma matemática básica, eu acabei de falar. Tem mais ou menos 50 pessoas aqui. Se cada um de falar, eu vou ganhar um vizinho, ou então vou ganhar um colega no trabalho, eu vou levar para a igreja um amigo, eu vou levar aquela pessoa que está precisando, irmão. Se cada um de nós, como missionários, que a Bíblia diz que foi nos dado o ministério da reconciliação em Cristo, ou seja, nós temos o poder, através da pregação do Evangelho do Espírito Santo, para religar pessoas em Deus, através da fé em Jesus Cristo. Se cada um de nós puder reconciliar uma alma com Deus, ganhar uma alma, vai ter 100 pessoas, depois 200, esse espaço ficará pequeno. O pastor não é o responsável por ganhar almas sozinho. Deus está te chamando para essa responsabilidade nessa noite. E você entendeu que não vai precisar você explicar a teologia de Romanos inteira, não vai. Não vai precisar mostrar a teologia sistemática, nem que a sua escatologia é polida, nem explicar Jesus do Velho ao Novo Testamento de uma vez. Não, isso é gradual. Eu estou falando de dar um abraço, eu estou falando de ser sensível, eu estou falando de ouvir o que a pessoa tem com atenção e dar um conselho olhando nos olhos. Eu estou falando de dizer: pode contar comigo sim. Eu estou falando de falar: está precisando, toma aqui. Ei, eu estou falando, irmãos, de fazer aquilo que Cristo fez em todo o tempo. Ele amou, ele se entregou, ele ajudou, ele foi um varão perfeito em boas obras, rico em milagres, porque os sinais seguem esses, aqueles que amam, porque o amor é o maior dos dons espirituais, e aqueles que amam, Deus vai dotar de dons, Deus vai preencher de talento, Deus vai dar poder do Espírito Santo, mas seja fiel no pouco, e no muito serás colocado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso é impressionante, irmãos, porque a Bíblia para um avivamento em Atos para falar de duas pessoas que eram muito ricas em obras, em esmolas, em atitude. Amor é sobre atitude. Aleluia. Primeiro a Bíblia fala de Dorcas, no capítulo 10, um capítulo após, agora a Bíblia vai falar de Cornélio, um centurião romano, ao
alguém que não conhecia nem o Evangelho, apenas conhecia um pouco do Antigo Testamento, mas já acreditava em Deus. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava cheio de boas obras, e Deus tinha recebido toda a sua oração, Deus tinha recebido todas as suas esmolas. E quem foi Cornélio? Da mesma forma, um anjo chega, se revela a Cornélio. A Bíblia diz que vão lá buscar Pedro, e Pedro vem até Cornélio, porque Deus escolheu Cornélio para ser o primeiro não-judeu a receber a presença de Deus. Deus escolheu ele por causa das suas boas obras, por causa do seu amor. Alguém vai falar: Gabriel, eu não preciso de boas obras para ser salvo. E eu vou dizer verdade, mas se você é salvo de verdade, você vai fazer boas obras, porque esse é o natural. Então Cornélio sendo escolhido, a Bíblia vai dizer que Pedro agora vem. Pedro prega o Evangelho, prega Cristo. Cornélio recebe, toda a sua casa levanta os braços, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre ele, porque ele começou pelo amor, ele começou pela entrega, ele começou pela doação, e Deus viu, Deus recebeu, e Deus decidiu mandar glória, Deus decidiu encher o Espírito, Deus decidiu descer com poder, Deus decidiu descer com línguas estranhas, Deus decidiu descer com dons espirituais. O sobrenatural aconteceu, o sobrenatural chegou na casa dele. Levanta suas mãos comigo assim, hein? O amor abre portas espirituais, o amor abre portas celestiais, a ponto que eu semeio, Deus manda colheita, a ponto que eu rego, Deus manda chuva, chuva de bênção, chuva do Espírito, chuva de poder, chuva de glória. As portas se abrem para aqueles que trabalham no reino. Você é missionário. Você é missionário. Oh, Jesus. Está dando para entender a mensagem? Trabalha, canto, na oh Senhor, quantos de nós sejamos tão cheios e ricos diante de Deus de boas obras, a ponto da gente não poder morrer tão cedo, jamais, porque o mundo precisa de Ti, o mundo precisa das Tuas mãos, o mundo precisa do Teu trabalho, o reino cresce através da Tua vida. Irmãos, a história de Tabita é tão linda que a Bíblia vai dizer que ela era rica em boas obras, uma discípula, uma imitadora de Jesus. Então ela morre, Pedro vem, ela vem a ressuscitar. Só que, irmãos, a vida dela é tão poderosa que nem a morte dela, nem a ressurreição é o centro da mensagem. O centro da vida de Tabita eram as suas boas obras, eram suas atitudes. Não importa se ela morreu ou se ela ressuscitou, o que importa é quem ela era. Aleluia. Coloca a imagem, Claudio. Essa é uma imagem simples, irmãos, para te fazer imaginar. Vemos uma multidão do lado de fora. Esse impede, digamos que é Pedro, o apóstolo enviado por Deus, que vem viajando fazendo a obra, e ele está pasmado porque ele está de encontro a uma mulher que ele não conhecia, uma mulher morta, sim, mas mesmo morta, as suas obras estavam vivas nas mãos daquelas mulheres. E aquelas mulheres diante do corpo chorando, estavam nas suas mãos carregando as túnicas, as roupas que Tabita fez com as próprias mãos. E ela chorava, porque aquelas mulheres viúvas é a classe social mais necessitada, é a classe social mais desamparada, é a classe social mais miserável, necessitada. E a discípula de Cristo, que cuidava delas, que as vestia,
que as cuidava, que as dava dignidade, estava morta. Mas ali estava o homem de Deus para mudar a história também. Feche os seus olhos comigo. Eu não quero chegar com as mãos vazias diante do Senhor, Pai. Por favor, não deixe, Pai. O Senhor tem colocado para a gente ir no orfanato, Pai. Para alguns foi só um convite de passear no sábado. Para outros, uma oportunidade de amar. E para aquelas crianças que estarão lá, um dia muito feliz. Um dia diferente. Um dia de amor. Amor que essas crianças não conhecem muito. Mas nós temos para dar, Pai. Porque recebemos de Ti. Pai, então desperta aqueles que não estão entendendo, Pai. Que já somos missionários, Pai. Que o Senhor disse a todos: ide por todo mundo, pregai, amai, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois aqueles que creem nas minhas palavras farão obras, e as farão ainda maiores do que as que eu faço. Oh, Pai, nos desperta para o trabalho, Pai. Nos desperta para a morte do ego, Senhor. Que a gente deixe de ser o centro das nossas próprias vidas. Que a gente dê um passo ao lado. Que a gente se coloque de lado um pouco e gastemos um pouco do nosso dinheiro para o próximo. E gastemos um pouco da nossa energia para o próximo. E gastemos um pouco, Pai, dos nossos talentos para o próximo, Pai. E gastemos, Senhor, um pouco da nossa saúde para cuidar de quem não tem saúde alguma, Senhor. Como a Tua palavra disse naquele dia, eu direi àqueles que estavam diante de mim: vinde a mim, vinde à minha direita, benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive doente e foste me visitar. Vinde tomar a herança. Aleluia. Senhor Deus, coloca o som da minha, o som da minha, só para a gente orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, oh Pai, eu cumpri o que o Senhor colocou no meu coração desde o começo da semana. Todos aqui são ganhadores de almas. Todos aqui podem amar. Todos aqui podem ajudar. Todos aqui podem dar uma palavra. Todos aqui podem carregar o peso. Todos aqui podem, Pai, fazer aquilo que ninguém pediu, que ninguém solicitou. Mas o amor é sobre isso. É sobre se colocar na posição e agir e ter atitude. A Tua palavra diz que o Senhor Deus amou de tal maneira que deu o Seu Filho, Pai. Então, Senhor Deus, nós queremos nesse momento orar, Pai, e cantar, Senhor. Que nós possamos ser usados na Tua presença, Pai. Quem conhece esse louvor? Não, Pai, não precisa esperar pelo banner. Não precisa esperar o carro, não. Você entendeu tudo errado. O público é só uma estrutura material. O chamado vem primeiro. O coração acelera primeiro. O propósito vem antes.
E antes vem o trabalho. E antes vem o suor. Como? Senhor, o que eu posso fazer para o teu reino avançar, Senhor? O que eu estou esperando, Pai? Eu tenho que fazer agora, Senhor. É tempo de abraçar agora, Senhor. É tempo de mandar um versículo hoje, Pai. É tempo de dobrar os joelhos e interceder hoje. É tempo de abrir um jejum. Mas com amor, com entrega, com cuidado, com alegria. Fique sobre os seus pés, levante-se na glória do Senhor. Senhor Deus, nós queremos agradecer por essa palavra, Pai. Que ela fique na tábua do coração, Senhor. Que amanhã eu me lembre ao passar pelo porteiro dessa palavra. Que amanhã eu me lembre ao chegar ao trabalho, na escola, ao ver o vizinho, Pai, ao ver o rapaz da padaria, Senhor. Que possamos lembrar quem somos. Que possamos lembrar o que carregamos. Que possamos lembrar quem representamos, ó Pai. Não só de fora, mas também os da casa, cuidando principalmente das nossas famílias, do jeito que tem que cuidar, e cuidando da tua igreja, Pai, do jeito que temos que cuidar e amar uns dos outros, ó Pai. Nos convença de nossas falhas, ó Pai, e nos transforma para ficarmos mais parecidos com Cristo e sejamos a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ó Pai. Que a tua palavra, Pai, fique em nossos corações, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que palavra maravilhosa. E Gabriel nem sabe de 1/3 do projeto que nós temos em missões, mas você foi resposta de oração hoje. Quem é da equipe de missões sabe que a primeira reunião que eu fiz, eu falei, eu não quero ficar só no bairro. Eu não quero fazer mais um congresso só para a gente montar a igreja. E eu falei para eles que
Antes mesmo de o pastor me colocar em missões, meu coração já queimava para visitar os lugares onde as pessoas esquecem. E eu falei com eles: nós vamos em orfanato, nós vamos em asilos, nós vamos visitar idosos, nós vamos visitar a casa de recuperação, porque tem pessoas lá dentro que precisam saber do amor de Cristo. E todas as vezes que eu colocava alguma coisa lá em missões e ia conversar, eu pensava: Deus, será que eu estou ficando doida de sair tanto do normal, de não ficar só pregando no nosso bairro, de não ter congresso? O pastor esses dias falou: Carol, você não vai escolher a data do congresso? E eu falei para ele: calma que eu estou orando, mas provavelmente não teremos congresso. E hoje, através da vida do Gabriel, foi resposta de oração. Porque eu creio muito no amor que nós podemos espalhar para as pessoas. E é o amor de Cristo. E Deus sabe como alcançar as almas. Às vezes nós saímos pregando e falamos e insistimos tanto. E tem tantas pessoas, como ele falou, que só querem um abraço, só querem uma atenção, só querem que nós paramos e conversamos com eles, só querem que nós pegamos as sacolas para carregar. Ano passado eu nem era agente de missões ainda, e antes da minha mãe sofrer um infarto, toda vez que eu ia levar ela na escola, ou que eu ia buscar e aquelas crianças do orfanato vinham e me abraçavam, me pediam uma bala, me pediam às vezes um pacotinho de filha, ao qual para os nossos filhos é tão normal. E teve uma vez que eu levei para uma criança que estava lá naquele lugar, e a diretora falou assim para ela: eu vou ter que te dar na diretoria, porque tem muita criança aqui. Irmãos, eu voltei lá quase 20 dias depois e ainda tinha bala de filho, porque ela comia uma por dia. E os nossos filhos às vezes pegam a bala e comem em questão de 5 minutos. E eu falei: Deus, nós precisamos alcançar essas vidas também. Nós precisamos ir lá, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu acho lindo como Deus testifica e Deus responde, porque isso nasceu antes de eu estar em missões. Então que nós possamos ser um canal de amor, o amor de Cristo que exala. Às vezes é cansativo, é mesmo. No dia que nós fizemos o dia de beleza aqui, nós saímos exaustas, cansadas. Mas toda vez que a gente olhava uma mulher feliz porque tinha se arrumado, era algo maravilhoso. Coisas que às vezes nós temos toda semana, se nós quisermos. Então não importa se será agora no orfanato, se será depois no asilo, se depois nós vamos alcançar o bairro aqui, não importa. Seja um canal de bênção, um canal de amor, um canal que traz vida para essas vidas. Que nós possamos exalar o perfume de Cristo. E eu sou muito grata a Deus, muito grata. E hoje eu fiquei muito feliz porque Deus respondeu. Porque mesmo eu achando que eu estava ficando doida, falando: não, eu estou saindo completamente da contramão do que a nossa igreja tem costume de fazer. Mas hoje eu pude entender, Gabriel, que é isso que Cristo quer de nós. Que missões é muito além do que pregar. É muito além de trazer um versículo. É muito além de passar o dia inteiro aqui na rua, alcançando almas. É dar atenção, é dar amor, é se gastar mesmo. Deus depositou dons em nós. Alguns são mais fáceis em abraçar, então abraça. Alguns são mais fáceis de conversar, então conversa com alguém. Outros às vezes não precisa falar nada, mas sabe entender, sabe ouvir em silêncio, então escute alguém. Que nós possamos continuar fazendo a obra, e eu conto com os irmãos. Lá no orfanato não está limitada a quantidade de pessoas. Se nós quisermos ir com a igreja inteira, eu creio que vai ser uma bênção para a vida daquelas crianças. Quando Deus falou no meu coração, Deus falou assim: pode uma mãe se esquecer de um filho que mama,
Pode talvez uma mãe abandonar por diversos motivos. Pode talvez o pai não querer, o tio não querer, os avós não querer, o primo não querer. Mas Deus, Ele quer aquelas almas. Deus, Ele pode plantar algo poderoso na vida daquelas crianças. Talvez nós nunca vamos encontrar essas crianças na nossa vida, mas talvez um dia uma delas pode ser um canal de bênção para nós também. Talvez um dia lá no futuro elas encontrem e falem: aquele dia eu pude sentir que existe um Pai que me ama, que ainda que todos me abandonaram, Deus não me abandonou. Então, aqueles que quiserem participar, como eu falei aqui no começo, quem quiser ajudar financeiramente, amém. Quem quiser doar um saco de bala, uma bala, amém. Quem quiser doar um chocolate, não importa. Eu sei que tudo que nós levarmos naquele dia, a palavra do Senhor, a alegria para aquelas crianças vai fazer muita diferença. Amém? Agradeço pela oportunidade, quero passar para a Mari. E sou grata a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Culto maravilhoso. Eu vou sair daqui abastecida em nome de Jesus, porque tudo que o Senhor fez desde o início até agora foi bênção. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar aqui nossa irmã Renata, que ontem foi aniversário dela. Nós iremos orar pela serva do Senhor.